Somos muito gratos por assembleias como esta, que nos ajudam a ter amor e paz entre nós. Os que desejarem fazer donativos para ajudar a cobrir as despesas envolvidas em apresentar essa assembleia, poderão fazer isso por meio do site donate.jw.org. Como podemos mostrar que somos amigos da paz, vivendo num mundo que não tem paz? Preste bastante atenção ao irmão Eduardo Martins, membro da comissão de filial, que vai apresentar o tema Os Amigos da Paz não aprendem mais a guerra. Jeová é um Deus maravilhoso. Ele nos ensina a sermos amigos da paz. Parabéns, irmãos e irmãs, pelo esforço sincero que vocês fazem por amarem a paz num mundo tão violento e vivendo num mundo tão ruim assim. O tema desse discurso, Os Amigos da Paz não aprendem mais a guerra, nos lembra do ensino divino expresso na maravilhosa profecia de paz que está se cumprindo hoje. Vejam comigo Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4 dizem assim: Na parte final dos dias, o monte da casa de Jeová ficará firmemente estabelecido acima do cume dos montes, e será elevado acima das colinas, e todas as nações afluirão a ele. E muitos povos irão e dirão: Venham, subamos ao monte de Jeová, a casa do Deus de Jacó. Ele nos instruirá sobre os seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra de Jeová. Ele fará julgamento entre as nações, e resolverá as questões referentes a muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados, e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Notem que os que são ensinados por Jeová não participam das guerras do mundo. Mas essa profecia que acabamos de ler, Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4, fala só sobre neutralidade? Não. Nós convivemos em paz e união com os nossos irmãos no mundo inteiro porque não existe divisão de raça, nacionalidade ou condição social entre nós. Mas cada um de nós precisa fazer a nossa parte para ajudar a manter essa paz e união. Então, como provamos que somos amigos da paz? Vamos analisar como podemos fazer isso em 3 áreas importantes. Primeiro, nossa escolha de diversões. Segundo, como tratamos as pessoas na pregação. E terceiro, como tratamos uns aos outros na congregação. Então, vamos analisar a primeira área em que provamos que somos amigos da paz, que é por odiar diversões violentas. Talvez alguém pergunte: será que a violência na TV, filmes, livros, músicas e videogames ou outra forma de entretenimento influencia mesmo as pessoas? É verdade que aqueles que lucram com a violência costumam dizer que seus produtos são inofensivos. Mas eles estão interessados não em que você seja um amigo da paz. Eles estão interessados em ganhar dinheiro vendendo seus produtos. Mas pense, para influenciar as pessoas, empresas gastam bilhões de dólares em propagandas na TV, algumas com duração de apenas 30 segundos. Assim, será que faz sentido achar que um filme ou um jogo de videogame cujos heróis sejam violentos terá pouca ou nenhuma influência em nós? O entretenimento do mundo está cheio de violência e, de certa forma, ensina a guerra. Esse tipo de entretenimento pode influenciar os nossos pensamentos e também as nossas ações. Mas o nosso Criador Jeová, Deus, conhece a natureza humana muito melhor do que nós. E qual é o conceito dele sobre passar tempo com pessoas violentas, incluindo, por extensão, aquelas que nos entretêm na mídia?
Jeová diz em Provérbios, capítulo 22, versículos 24 e 25, para não andarmos com quem se irrita facilmente, nem nos envolver com quem é propenso à ira. Mas qual é o motivo? Para que nós não aprendamos os seus caminhos e armemos um laço para nós mesmos. O texto é bem claro em dizer que, apesar de tantas influências ruins, podemos escolher o nosso entretenimento e também as pessoas com quem nós nos associamos. Então precisamos nos perguntar: que tipo de pessoa eu quero ser? Daí, associar-nos com as pessoas que têm os mesmos valores e objetivos que nós queremos ter. É exatamente isso que Provérbios capítulo 13, versículo 20 diz. Lá diz que quem anda com sábios se tornará sábio, mas quem anda com tolos acabará mal. Assim fica muito claro que o tipo de influência que enche a nossa mente determina se vamos ou não buscar a paz se tivermos problema com uma outra pessoa. Mas por que será que nós precisamos fazer isso? Bem, notem o que a Bíblia nos diz aqui no livro do Salmo 11, versículo 5. Salmo 11, versículo 5 nos diz assim: Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Notem que aqui disse claramente que Jeová odeia quem ama a violência. E nós, como servos de Jeová, precisamos aprender a odiar a violência, assim como Jeová odeia. Lembram-se por que Jeová resolveu trazer o dilúvio? Jeová odeia tanto a violência que Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz que foi por causa dos hábitos violentos das pessoas que Jeová já destruiu o mundo inteiro lá no dilúvio. E Jeová não mudou o seu modo de pensar a respeito da violência. Então, por que devemos levar bem a sério a escolha de diversões? Vejam que Jesus mencionou em Lucas, no capítulo 6 e no versículo 45. Lucas, capítulo 6, o versículo 45 diz assim: O homem bom tira o que é bom do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira o que é mau do seu mau tesouro, pois a sua boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos levar bem a sério esse assunto, porque nossa escolha de diversão vai mostrar o que temos no nosso coração. Se nos sentimos atraídos a diversões que incluem alguma forma de violência, precisamos pedir ajuda a Jeová para parar de nos divertir com as coisas que ele odeia. Podemos também falar com um cristão maduro sobre o problema e pedir sugestões e ajuda para acompanhar o nosso progresso. E aí, deixar Jeová nos ajudar a cultivar paz, bondade e autodomínio. Essas são qualidades que 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 diz que nos ajudarão a buscar a paz e nos empenhar por ela. Vamos agora analisar a segunda área em que provamos que somos amigos da paz, que é por ser amigo da paz na pregação. Mas por que algumas pessoas ficam irritadas quando partilhamos a mensagem de paz com elas? Um motivo é porque alguns se opõem à verdade. Outro motivo é que algumas pessoas estão aflitas devido a problemas pessoais ou tragédias na família. E ainda outro motivo é que talvez nós simplesmente chegamos na hora errada na porta daquela pessoa. Mas nós podemos olhar para o exemplo de Jesus. Sabem por quê? Porque Jesus deu o exemplo de como procurar os amigos da paz. Como que Jesus refletia a atitude de Jeová em relação às pessoas que haviam feito coisas erradas? Nós aprendemos na Bíblia que Jesus era um zeloso proclamador do reino. Ele tinha temperamento brando, mas também era corajoso ao lidar com as pessoas. Ele refletia o Espírito de Jeová,
que incentiva os malfeitores a deixar seu mau caminho e voltar a Jeová, que terá misericórdia deles. Ao lidar com pecadores, Jesus ficava atento às evidências de melhoras e procurava encorajá-los. Foi assim que ele fez com aquela mulher, conhecida como pecadora, que é mencionada em Lucas no capítulo 7, que chorou e começou a molhar os pés de Jesus e secá-los com seus cabelos e depois derramou óleo perfumado nos pés dele. Então veja, ele procurou ver como é que aquela pessoa estava melhorando e o que ele fez para poder depois encorajá-la. Mas sabem por que Jesus fazia isso? Porque 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz que é da vontade de Jeová que todo tipo de pessoa se arrependa e seja salva. E Jesus sabia disso. Assim, em vez de julgar as pessoas à base da aparência, Jesus imitava a benignidade, tolerância e paciência de seu Pai, com o objetivo de levar essas pessoas ao arrependimento. E nós, igual a Jesus, queremos refletir essa atitude de Jeová. Mas vamos ver outro exemplo que Jesus nos deixou, lendo Mateus capítulo 12, versículos 19 e 20. Mateus capítulo 12, versículos 19 e 20. Aqui citando a profecia de Isaías, Mateus disse: "Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá sua voz nas ruas principais. Não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando, até trazer a justiça com êxito." Interessante notarmos essa profecia de Jesus, sobre Jesus. O texto diz que Jesus não ia discutir, nem gritar com as pessoas. Mesmo quando ele estava sob pressão, falava a verdade de um modo que atraía as pessoas sinceras. Então, que espécie de resposta, às vezes, Jesus dava aos opositores? Durante seu ministério, Jesus falou a muitos fariseus que eram os que mais abertamente se opunham a Jesus. Alguns deles ouviam o que Jesus dizia só para depois tentar criar uma armadilha para ele. Mas por que Jesus deu testemunho para alguns deles? Porque Jesus não achava que todos eles tinham más motivações. Vamos ver exemplos. Simão, um fariseu, que era um tanto crítico, pelo visto queria conhecer melhor Jesus e o convidou para uma refeição. Jesus aceitou o convite e, naquela oportunidade, deu testemunho a todos os que estavam ali. Em outra ocasião, um fariseu de destaque chamado Nicodemos veio a Jesus na calada da noite. Jesus não o repreendeu por ter esperado escurecer. Antes, deu testemunho a Nicodemos sobre o amor demonstrado por Deus ao enviar seu filho para que a salvação das pessoas pudessem acontecer, se estas exercessem fé nele. E Jesus, com bondade, salientou também a importância de obedecer a Deus. E qual foi o resultado de Jesus ter agido assim? Mais tarde, Nicodemos se manifestou a favor de Jesus quando outros fariseus depreciaram um comentário favorável sobre ele. Mas tinha uma coisa que Jesus não fazia. Sabem o que era? Ele não permitia que os seus opositores o levassem a debates inúteis. Quando apropriado, ele dava respostas breves e convincentes, por declarar um princípio, usar uma ilustração ou citar um texto bíblico. Já em outras ocasiões, Jesus simplesmente não respondia quando era evidente que não valia a pena fazer isso. Outra situação era que, de vez em quando, algumas pessoas possuídas por espíritos impuros gritavam contra Jesus. Quando isso acontecia, como Jesus ajudava as pessoas? Ele se controlava e até mesmo usava o seu poder divino para aliviar
o sofrimento daqueles que eram dominados pelos demônios. Bem, a Bíblia diz que atualmente os cristãos não têm o poder de curar pessoas nem expulsar demônios. Então, como é que nós podemos imitar a Jesus? Se alguém ficar irritado e gritar conosco quando estamos empenhados no ministério, precisamos, como Jesus, nos controlar e nos esforçar a lidar com a situação de modo bondoso e com tato. Então vocês perceberam, irmãos e irmãs? Jesus, o nosso exemplo, não discutiu com as pessoas. Ele era pacífico mesmo quando estava sob pressão. Será que era por isso que as pessoas gostavam tanto de ouvir Jesus? Claro que sim, porque ele falava de forma bondosa e mansa. Esse jeito de falar cativava as pessoas e elas ficavam simplesmente maravilhadas. Esse exemplo de Jesus nos ajuda a ver que precisamos sempre nos lembrar de que nós levamos uma mensagem de paz. Por isso, devemos tratar as pessoas de modo pacífico. Mas para encontrar um amigo da paz, o que nós precisamos fazer? Veja o que a Bíblia nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 24. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 diz: O escravo do Senhor não precisa brigar, mas precisa ser meigo com todos, qualificado para ensinar, precisa se controlar ao sofrer algum mal. Então, mesmo que a pessoa esteja irritada, precisamos sempre ser pacíficos, meigos, e sempre responder de forma bondosa e mansa, conforme vimos no texto. Isso está de acordo também com Provérbios capítulo 15, versículo 1, que diz que uma resposta branda acalma o furor. Então, uma coisa é certa. Não podemos controlar a forma como os outros reagem à nossa mensagem, mas podemos controlar a nossa própria reação. E nós teremos o privilégio de ensinar os caminhos da paz a milhões de pessoas que serão ressuscitadas. Mas como é que serão essas pessoas? Essas pessoas serão de diferentes origens, temperamentos e personalidades. Então, se aprendermos a buscar a paz agora, com certeza, isso nos ajudará muito também lá no Novo Mundo. Mas vamos agora ver a terceira área em que provamos que somos amigos da paz, que é por promover a paz na congregação. Então, o que nos ajuda a promover a paz na congregação? Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Tiago, no capítulo 3, nos versículos 17 e 18. Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18 dizem assim: A sabedoria de cima é primeiramente pura, depois pacífica, razoável, pronta para obedecer, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem hipocrisia. Além disso, o fruto da justiça é semeado em condições pacíficas para os pacificadores. Conforme aprendemos nesse texto, a sabedoria de cima nos motiva a ser pacíficos e também pacificadores. No dia a dia, pode ser que talvez tenhamos que lidar com alguém que tem hábitos que nos irritem. Mas a sabedoria de cima é que nos ajudará a suportar e perdoar a pessoa, assim como o próprio Jeová faz. E por que é importante fazer isso? Porque 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz que nós devemos continuar a viver pacificamente. E o Deus de amor e de paz estará conosco. Mas, irmãos, o inverso também é verdade. Se não continuarmos a viver pacificamente, o Deus de paz não vai estar conosco. Assim fica claro que a maneira como nós tratamos os nossos irmãos na fé,
afeta diretamente a nossa relação com Jeová. Mas talvez você pergunte: e quando alguém me ofende? Bem, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que o ódio causa brigas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nesse caso, um amigo da paz talvez prefira simplesmente deixar o assunto para lá. Mas e se um problema precisa mesmo ser resolvido? Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24, que se um irmão tiver algo contra nós, devemos fazer o que for preciso para recuperar a paz. E Jesus destacou que nós só vamos agradar a Jeová se nós tivermos bons relacionamentos com os outros. Por outro lado, se guardarmos ressentimento contra um irmão ou nos recusarmos a fazer as pazes, Jeová não vai aceitar a nossa adoração. Por isso, precisamos pedir sinceramente ajuda de Jeová em oração, para que nós possamos resolver logo esse problema. Mas reconhecemos que, às vezes, fazer as pazes pode ser difícil. Sabem por quê? Vejam um exemplo do que imperfeição pode fazer. Imagine que alguém critique e fale mal de você para os outros. E aí você fica com tanta raiva disso, perde o controle, fala coisas que, logo depois, você acaba se arrependendo da reação que teve. Aí você tenta se desculpar e fazer as pazes. Mas a pessoa não quer nem saber e continua ofendida. De início, você pode até pensar: por que eu tenho que continuar tentando? É ele que não quer fazer as pazes. Mas ao analisar o seu modo de pensar, você percebe que precisa ser mais humilde e que tem a tendência de achar que sempre está com a razão. Você chega à conclusão que, de fato, precisa mudar. Você vai conversar com a pessoa de novo, pede desculpas, mas infelizmente a pessoa continua ressentida. E agora? Apesar disso, continue obedecendo a ordem de amar a pessoa e de ser perdoador, e orar a Jeová para que o assunto tenha um final feliz. Foi exatamente isso que Jesus nos aconselhou em Lucas capítulo 6, versículos 31 a 33. Lembram-se da regra de ouro? Temos que tratar todas as pessoas, assim como nós também queremos ser tratados. Mas vou mencionar agora uma coisa que esperamos que não aconteça. Mas pode ser que um irmão ou uma irmã da congregação comece a nos evitar e nem mesmo nos cumprimente. E aí, o que fazer? Uma irmã chamada Laura passou por essa situação. Ela explicou que certa irmã virava a cara para ela e ela nem sabia por quê. Isso a deixava tensa e ela ia triste para as reuniões. No começo, Laura pensou: a culpa não é minha. Até mesmo outros irmãos no salão acham que essa irmã é meio estranha. Mas Laura deu os passos para fazer as pazes. Ela orou a Jeová e decidiu falar com a irmã. Elas conversaram sobre o problema, se abraçaram e fizeram as pazes. Que bom, não é? Só que Laura contou que quando tudo parecia indo muito bem, a irmã voltou a tratá-la como antes. E aí, ela ficou muito desanimada. De início, Laura achava que só poderia ser feliz se a outra irmã mudasse de atitude. Por fim, ela percebeu que o melhor que ela podia fazer era continuar tratando a irmã com amor e perdoá-la liberalmente. Felizmente, Laura se lembrou de 1 Coríntios capítulo 13, versículos 5 e 7, que diz que o verdadeiro amor cristão não leva em conta o dano, mas suporta todas as coisas, persevera em todas as coisas. Sabem qual foi o resultado? Laura recuperou a paz mental. Com o tempo, aquela irmã,
começou a tratá-la melhor. Então, o que nós aprendemos? Quando nós buscamos a paz com os nossos irmãos e irmãs, continuamos tendo amor por eles, podemos ter certeza de que o Deus de paz e amor estará conosco. Mas precisamos nos lembrar de que, se precisamos resolver um problema com alguém, temos de pensar com antecedência no que vamos dizer e como vamos dizer isso de forma pacífica. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz que as nossas palavras têm que ser temperadas com sal. Isso quer dizer, irmãos, que as nossas palavras precisam ser gostosas de ouvir. Mas para conseguir falar palavras assim, que sejam gostosas de ouvir, precisamos pedir sinceramente a ajuda de Jeová em oração. E se não conseguimos os resultados que gostaríamos na primeira conversa, vamos tentar fazer as pazes de novo em outra oportunidade. Com certeza, os nossos esforços para manter a paz com os nossos irmãos vão resultar em muita alegria. Então, irmãos, nós queremos estar determinados a sermos amigos da paz. Sempre precisamos lembrar de que Filipenses capítulo 4, versículo 9 diz que nós somos instruídos pelo Deus de paz. Assim, queremos continuar sendo amigos da paz e participar no cumprimento da profecia de Isaías capítulo 2, versículos 2 a 4. Chegou a hora agora de termos a nossa pergunta de revisão. E a pergunta é: como podemos provar que somos amigos da paz? A resposta se baseia em 3 textos bíblicos. Salmo 11, versículo 5, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, e Tiago, capítulo 3, versículos 17 e 18. E a resposta é: os amigos da paz não aprendem mais a guerra. Assim, odiamos as diversões violentas, falamos de forma pacífica na pregação e promovemos a paz na congregação. Repetindo, os amigos da paz não aprendem mais a guerra, assim, odiamos as diversões violentas, falamos de forma pacífica na pregação e promovemos a paz na congregação. Irmãos e irmãs, tenham certeza de que os nossos esforços unidos para promover a paz são uma prova de que a promessa de uma terra cheia de pessoas pacíficas não é apenas um sonho, mas em breve se tornará realidade. Obrigado, irmão Eduardo, por explicar de modo claro como podemos mostrar que somos amigos da paz. Chegou a hora do discurso de batismo. Os milhares que são batizados todos os anos provam que Jeová está abençoando a nossa busca pelos amigos da paz. Estamos felizes por vocês que vão se batizar hoje e convidamos vocês a dar atenção especial a esse discurso. O tema é: exerça fé e tenha vida eterna. Prestem bastante atenção ao irmão Samuel Félix enquanto ele apresenta o discurso. Hoje é um dia muito especial para vocês, candidatos ao batismo. Sabemos que para chegar até aqui envolveu uma grande jornada, talvez muitos meses, um ano ou mais de estudo da Palavra de Deus, além dos ajustes que tiveram que fazer na vida pessoal. E queremos que vocês saibam que nós estamos muito felizes pela fé que vocês têm, e nós os amamos muito. De fato, vocês já mostraram que têm forte fé quando deram todos os passos necessários para se qualificar para o batismo e estão de parabéns. É claro que vocês vão precisar continuar fortalecendo a sua fé. Por quê? Porque, assim como acontece com o fogo literal, nossa fé pode diminuir, enfraquecer,
se nós não nos esforçarmos para mantê-la forte, bem acesa. E isso pode acontecer tanto com vocês, que vão ser batizados hoje, como com aqueles que já estão batizados há algum tempo. Veja como exemplo o que aconteceu com alguns discípulos de Jesus. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Note que os versículos 15, 16 e 19 falam de certa ocasião em que alguns discípulos de Jesus não conseguiram realizar o milagre a favor de um homem. Ao perguntar a Jesus sobre qual foi o motivo, veja a resposta que Jesus deu a eles. No capítulo 17, o versículo 20, que diz: Ele lhes respondeu, por terem pouca fé. Pois eu lhes digo a verdade, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a este monte, mova-se daqui para lá, e ele se moverá, e nada lhe será impossível. Vamos destacar essa parte inicial do versículo, que diz, por terem pouca fé. Qual é o ponto? Se derem uma olhada na nota da Bíblia de Estudo, referente a essa frase que a gente citou, aqui explica que Jesus não quis dizer que os discípulos não tinham nenhuma fé, mas precisavam ter mais fé. Só então eles teriam condições de mover qualquer obstáculo ou dificuldade, mesmo os que parecessem ser tão grandes como um monte. A fé deles estava lá, acesa, mas precisava ser mais forte. Qual é a lição para nós? A lição é que, após o batismo, você e eu precisamos continuar alimentando a chama de nossa fé, para que ela seja cada vez mais intensa, saudável, mais forte. Talvez vocês até se lembrem de um artigo recente de A Sentinela, onde comparou a fé a uma fogueira. Por exemplo, assim que a gente acende uma fogueira, as chamas são bem fortes, bem intensas, não é assim? Mas, se a gente não fizer mais nada, o que vai acontecer? O fogo vai diminuir, apagar e as brasas vão virar cinzas. Para manter a fogueira acesa, precisamos colocar mais lenha. O mesmo acontece em sentido espiritual. Por isso, vamos falar de algumas coisas que vocês, batizandos, precisam continuar fazendo para colocar mais lenha na fogueira, manter a fé bem forte. Vamos analisar 3 perguntas importantes. A primeira, como você pode fortalecer sua fé? A segunda, o que significa exercer fé? E a terceira, como Jeová vai recompensar a sua fé. Mas antes vamos ouvir, através de entrevista, 2 testemunhas de Jeová batizadas que fizeram algumas coisas para ter uma fé mais forte. O irmão Anthony, que se batizou mais recentemente, em 2019, e o irmão Joelcio, que é batizado há quase 40 anos. Irmão Anthony, você se lembra de alguma ocasião em que teve pouca fé? Lembro sim, foi um pouco antes do meu batismo. Eu já tinha me convencido de que o que eu estava aprendendo da Bíblia era verdade. Eu tinha essa verdade comigo. Por isso, eu achava que eu tinha uma forte fé. Inclusive, eu pregava para os meus amigos de faculdade sem dificuldade nenhuma. Era prazeroso para mim fazer isso. Porém, ao invés de eu ajudá-los a aprender a verdade, eles que me convenceram a estudar o segmento religioso deles, que ensinava a técnica do esvaziamento da mente. Com isso, aos poucos, fui deixando de lado a minha rotina espiritual, o meu estudo da Bíblia, e me afundando nessa filosofia, que, pelo menos por um tempo, consumiu toda a fé que eu tinha. Entendi, obrigado. E no seu caso, irmão Joelcio? Já no meu caso foi na adolescência. Visto que eu não tinha uma rotina de estudo da Bíblia, logo minha fé começou a enfraquecer. E a situação piorou
quando eu comecei a estudar à noite por causa do meu trabalho secular. Acabei envolvendo com más associações, tanto na escola quanto no trabalho, o que, infelizmente, acabaram me levando a ter uma vida dupla. Deve ter sido um período bem difícil para você. Mas o que vocês fizeram para mudar essa situação e ter uma fé mais forte, Anthony? Então, eu estava numa festa com aqueles colegas de faculdade quando o Jeová me fez ver que aquela filosofia de vida livre que eles diziam ter, com bebedeiras, uso de drogas, conduta imoral, era na verdade vazia, podre, totalmente sem sentido. Então, naquela mesma noite, eu fiz uma oração longa a Jeová. E nessa oração, eu pedi para que ele me ajudasse a servi-lo de todo o coração. E foi isso que eu fiz. Logo após eu tranquei a faculdade, eu me organizei certinho para ter meu estudo da Bíblia 3 vezes por semana, peguei firme nas reuniões, no ministério, e agora sim, com a fé mais forte, com 6 meses depois, fui batizado. Excelente, parabéns. Irmão Joelcio? Eu procurei aplicar os conselhos francos, porém amorosos, que os anciãos me deram sobre o que poderia ocorrer comigo se eu não mudasse a minha conduta. E em 1990, eu tive a oportunidade de mudar de emprego secular. E imediatamente eu criei um projeto de estudo, comecei a frequentar todas as reuniões, participar nelas, e graças a Jeová a minha fé começou a fortalecer novamente. Eu havia mudado totalmente o meu padrão de comportamento. Muito bom, parabéns. E quais foram outros benefícios que vocês tiveram por fortalecerem sua fé? Bom, eu fui batizado num dia, no outro eu estava entregando a petição de pioneiro auxiliar por tempo indeterminado. 6 meses depois, eu estava ingressando no tempo integral como pioneiro regular. Com um ano, fui abençoado com a designação de servo ministerial. E, para minha imensa surpresa e também alegria, fui convidado a fazer parte da família de Betel, onde estou servindo há felizes 8 meses. Parabéns, excelente, irmão Joelcio. Logo, eu fui designado como servo ministerial e depois eu tive o privilégio de ser convidado como membro da família de Betel em 1993 e ainda Jeová me presenteou com uma esposa espiritual, leal e amada, da qual juntos estamos servindo em Betel há 25 anos. Excelente, parabéns. Muito obrigado, irmãos, pelas expressões de fé de vocês. Bem, agora vamos responder a primeira das 3 perguntas que fizemos há pouco. Como você pode fortalecer sua fé? Há um ditado que diz: o homem é o que come. E é bem verdade, porque se quisermos ter uma boa saúde física e mental, precisamos comer alimento nutritivo. De maneira similar, é na palavra de Deus que nós encontramos alimento espiritual nutritivo. É por isso que, para fortalecer a nossa fé, precisamos fazer pelo menos 2 coisas importantes. A primeira, ler a palavra de Deus, e a segunda, meditar no que nós lemos. Mas vamos considerar uma por vez. A base será o Salmo 1, de 1 a 3. Se desejar, poderá colocar aí a sua Bíblia marcada nesse trecho. Bem, a primeira coisa é leia um trecho da palavra de Deus todos os dias. Acompanhe comigo, por favor, o Salmo 1, de 1 a 3, que diz: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores. Mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a correntes de água, uma árvore que dá fruto na sua estação e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer será bem-sucedido. Vamos isolar a primeira parte do versículo 2, que diz: seu prazer está na lei de Jeová. Nós queremos ser como o homem mencionado nesse salmo que tinha prazer na lei de Deus, ou seja, na palavra de Deus.
Quando temos prazer na palavra de Deus, tiramos um tempo todos os dias para lê-la. E por que é importante tirar esse tempo todos os dias? Veja que ao final da frase, seu prazer está na lei de Jeová, aparece a letra C, que na referência cruzada nos leva ao Salmo 19:7, onde diz que a lei de Jeová é perfeita e renova as forças. Sim, esse é o efeito que tem sobre nós a leitura diária da Bíblia. A nossa fé é fortalecida. É por isso que o homem mencionado aqui no Salmo 1 tinha prazer na lei de Deus e a lia dia e noite, ou seja, regularmente. E Jeová espera que nós façamos o mesmo. Jeová deseja que nós leamos a sua palavra todos os dias, até porque é através das páginas da Bíblia que Jeová fala conosco, nos dá uma direção, nos dá sabedoria. E nós queremos ouvir o nosso amoroso Pai Celestial Jeová falar com a gente todos os dias. Então, como você, candidato ao batismo, pode pessoalmente acatar esse sábio conselho que encontramos aqui no Salmo que acabamos de ler? Bem, uma das maneiras de fazer isso é por colocar na sua rotina diária a leitura da Bíblia. Isso é muito importante. Isso significa, na prática, estabelecer um horário para que você possa ler a Bíblia todos os dias. E é muito importante que tenha também um plano B, porque se surgir algum imprevisto naquele horário principal que você escolheu, você tem um outro horário para que você possa garantir de que não passará nenhum único dia sem ler a palavra de Deus. E para nos ajudar com essa rotina, a gente tem uma ferramenta muito interessante no site jw.org. E é bem fácil de você encontrar. Você pode ir lá na página do site, no canto da aba superior direita, colocar ali dentro da caixinha pesquisar, Programa de Leitura da Bíblia. E aí você pode baixar no seu celular, ou no tablet, no computador, ou quem sabe, imprimir essa programação. Se você ler de 3 a 5 capítulos por dia, em um ano terá lido a Bíblia inteira. A segunda coisa importante a fazer para fortalecer sua fé é meditar no que você lê na palavra de Deus. Voltando ao Salmo 1, note que aqui no versículo 2, usa a expressão lê em voz baixa. A nota diz, ele medita na sua lei. A palavra hebraica que aparece aqui para meditar transmite a ideia de murmurar em voz baixa ou falar consigo mesmo. É bem provável que você já tenha feito isso algumas vezes. Talvez ao estudar para uma prova na escola, ou para uma entrevista de emprego, ou quem sabe quando foi fazer uma compra no mercado. Você começou a falar consigo mesmo, murmurando em voz baixa, para ver se os pontos principais da matéria ou do assunto que você gostaria que estivesse lá na mente gravados, estavam lá. Nós precisamos fazer a mesma coisa com a palavra de Deus. Por que é importante fazer isso? Repassar as informações, meditar aquilo que nós lemos. É que ler sem meditar pode ser comparado a gente comer algo saboroso num sonho. A pessoa acorda e a barriga continua vazia. A leitura da palavra de Deus todos os dias é importante? Com certeza. Mas se a gente não tirar um tempo para meditar, repassar as informações, o trecho que a gente leu não vai ter nenhum efeito sobre nós, ou sobre o nosso coração figurativo, ou seja, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções, e muito menos sobre a nossa conduta ou as nossas ações. Com isso, a nossa fé vai se apagar. E como você pode meditar na palavra de Deus? Bem, uma boa dica é, após ler um trecho da palavra de Deus, tire um tempo para pensar,
O que aquele trecho, o que aquele relato tem para me ajudar na vida pessoal? O que fala sobre Jeová? Ou como eu posso usar aquela parte da Bíblia para ajudar outras pessoas? Uma outra dica interessante é usar nossas publicações baseadas na Bíblia para entender melhor o fundo histórico. Por exemplo, quem escreveu aquele livro? Quando? Por quê? O que estava acontecendo naquele cenário? Sem dúvida, essas informações adicionais nos ajudarão a perceber lições práticas que, de outra maneira, não estariam tão claras para nós. Bem, até aqui já respondemos a primeira pergunta. Como você pode fortalecer sua fé? Primeiro, por ler a palavra de Deus todos os dias. E segundo, por meditar no que lê, repassando as informações de modo a influenciar seus pensamentos, seus sentimentos e fazer uma aplicação prática daquela matéria lida. Agora vamos responder a segunda pergunta. O que significa exercer fé? Talvez você já tenha percebido que fé envolve mais do que apenas acreditar no que a Bíblia diz. Envolve nossas ações. A título de exemplo, ao citar Abraão como um homem que exerceu grande fé, a carta de Tiago, no capítulo 2, no versículo 22, diz que sua fé agiu junto com suas obras. Portanto, o exemplo de Abraão nos ensina algo importante, que nós mostramos fé através de nossas obras, ou seja, precisamos agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. E veja como essa ideia é reforçada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16. Vamos ler juntos também. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Quando diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Qual é o ponto que nós queremos destacar aqui? Uma das notas na Bíblia de estudo sobre esse versículo explica: exercer fé inclui a ideia de mostrar que se acredita ou que se tem forte fé no Filho por obedecer a Ele. Em outras palavras, exercer fé envolve obedecer a tudo que Jesus ensinou, tanto em palavras como em ações. Significa imitar o exemplo de Jesus em seguir os conselhos da palavra de Deus. Por exemplo, quando Jesus esteve na terra, Jesus fazia 3 coisas importantes que o ajudou a exercer forte fé em Jeová. Quais? Jesus assistia às reuniões, era ativo na pregação e constante em orações. Nós precisamos fazer o mesmo para exercer fé e manter forte a chama de nossa fé. Aliás, podemos até comparar essas 3 coisas importantes, as reuniões, a pregação e as orações, ao triângulo do fogo. Você já ouviu falar do triângulo do fogo? Bem, esse é o nome que se dá aos 3 principais elementos que mantêm o fogo aceso: o oxigênio, o combustível e o calor. Se a gente retira um desses 3 elementos, o fogo literalmente apaga. Da mesma forma, as reuniões são como o oxigênio que nos ajudam a repassar na mente e no coração as verdades aprendidas da palavra de Deus. Por isso, queridos batizandos, estejam dispostos a fazer sacrifícios para assistir a todas as reuniões. A pregação é como combustível que alimenta a nossa fé, porque enquanto estamos empenhados em transmitir as verdades bíblicas da palavra de Deus a outras pessoas, estamos, na verdade, mantendo vivos os princípios bíblicos em nossa mente e coração. Assim, tire tempo para falar de sua fé a outros em toda a oportunidade.
e faça do trabalho de pregar e ensinar a coisa mais importante na sua vida. A oração é como o calor, que nos ajuda a lidar sabiamente com situações que poderiam apagar a nossa fé ou esfriá-la. Portanto, ore a Jeová pedindo sabedoria, Espírito Santo, na certeza de que Jeová vai ouvir as suas orações. Bem, ao responder a segunda pergunta, o que significa exercer fé, vimos que envolve obras, é agir de acordo com aquilo que nós acreditamos. Quando nossa fé e as obras trabalham juntas, mostramos que exercemos forte fé. Chegamos então à terceira e última pergunta a ser respondida: como Jeová vai recompensar sua fé? Jeová ama cada um de seus servos e vê cada vez que eles se esforçam em fazer a vontade dele, esforços para querer agradá-lo. E isso explica por que Jeová valoriza tanto os sacrifícios que nós fazemos para adorar a ele. E é interessante que Jeová deseja recompensar a cada um de seus servos por isso. Isso fica evidente quando lemos a carta aos Hebreus, no capítulo 11. Vamos ler juntos? Hebreus, capítulo 11, o versículo é o 6. Se você tem, Hebreus 11, 6, lemos assim. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus tem de crer que ele existe e que se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Note que aqui na parte final do versículo diz que Deus se torna o recompensador dos que o buscam seriamente. Se vocês derem uma olhada em alguns versículos antes e depois desse que nós acabamos de ler, verão que é nesse capítulo 11 de Hebreus que o apóstolo Paulo mencionou um pouco sobre a história e os nomes de muitos homens e mulheres de fé do passado, como Abel, Noé, Abraão, Sara, Raabe, que serão recompensados por Jeová com a vida eterna. Esses registros mostram que Jeová não se esqueceu da fé e da obra deles. E que dizer de você e eu? Como é que Jeová vai recompensar seus adoradores da atualidade que exercem forte fé? Bem, Jeová também vai recompensar-nos com a vida eterna. Isso não é nenhuma novidade para nós, porque durante o inteiro ministério terrestre, Jesus pregou, ensinou e disse várias vezes que quem exercesse fé receberia vida eterna. Mas vocês concordam que mesmo hoje Jeová já recompensa aqueles que exercem fé e continuam fortalecendo a sua fé? Veja pelo menos 4 presentes que Jeová tem fornecido hoje para nós, para os seus servos leais. A Bíblia, porque por meio dela recebemos conselhos que mudam a qualidade da nossa vida hoje. O ministério de pregação, porque por meio desse trabalho gratificante, Jeová nos honra por usar-nos para ajudar outras pessoas a exercer forte fé. O Espírito Santo, porque através dessa força poderosa nós conseguimos lidar bem com as dificuldades que nós enfrentamos. E por último, o presente de ter nossos irmãos e irmãs amorosos ao redor do mundo, que são uma verdadeira fonte de consolo e encorajamento para nós. Assim, queridos candidatos ao batismo, estejam decididos a não permitir que nada, nem ninguém, os impeçam de continuar exercendo e fortalecendo a sua fé. Portanto, exerçam fé e tenham vida eterna. Obrigado, irmão Samuel. Esse ano, as circunstâncias para o batismo podem variar.
Os anciãos da sua congregação tomaram providências de acordo com as circunstâncias locais para que os candidatos sejam batizados depois dessa sessão da Assembleia. Agora, convidamos todos a cantar o Cântico 79. Ensine-os a se manter firmes. Cântico 79.